a síndrome do olho seco com a doutora Kemi Salami. Falei seu nome certo? Falou certinho. Kemi Salami, obrigada a você por ter vindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Uma síndrome? Exatamente. Doutora? Pois é uma síndrome ou também conhecida como doença do olho seco, porque é um conjunto de alterações da lágrima associado a alterações da superfície dos olhos e alguns sinais e sintomas, até um processo inflamatório. Pode acontecer da pessoa não produzir mais lágrima? Pode acontecer. Doutora. É bem complicado, às vezes é um pouco negligenciado, mas é uma das principais causas que levam as pessoas ao oftalmologista. São os sintomas e os sinais de olho seco. E o olho seco, na verdade, ele pode ser por uma produção insuficiente, quer dizer, a pessoa produz menos lágrima do que seria o ideal, ou quando a qualidade da lágrima ela não é a ideal. Então tem lágrima, mas ela não é boa, podemos dizer por assim. Ou as duas coisas juntas, então é complexo. Essa imagem aqui, olha, mostra a glândula lacrimal e o duto lacrimal. Então aqui o cantinho do olho é por onde ela sai. Exatamente, essa imagem ela é bem legal porque ela mostra essa glândula lacrimal, a gente chama essa glândula de glândula lacrimal principal. Fica aqui? Fica exatamente aqui. Às vezes até puxando a pálpebra, olhando para baixo, dá para vê-la, tá? Essa glândula, ela é a principal responsável pela produção que a gente chama de produção reflexa da lágrima. Então, quando tem algum estímulo, riso, vômito, choro, geralmente é essa lágrima. Mas é importante a gente dizer que na conjuntiva, que é essa parte branca do nosso olho, nós temos diversas glândulas, que são as glândulas lacrimais acessórias, são bem pequenininhas e elas sim fazem a secreção basal da lágrima. Doutora Kemi Salami, é mito ou verdade que olho seco pode estar relacionado à inflamação das pálpebras? É verdade, Regina, é verdade. Como eu estava falando sobre as glândulas, nas pálpebras nós também temos glândulas que participam da formação da lágrima. E essas glândulas, elas produzem uma parte da lágrima que é responsável pela, que a gente chama estabilidade, que é para a lágrima não evaporar antes do tempo. Então, quando a gente tem uma inflamação palpebral, a gente vai ter uma lágrima mais evaporativa, aquilo que eu te falei, da qualidade da lágrima que não é boa. Então, é uma verdade. É mito ou verdade que lacrimejamento excessivo não é sintoma da síndrome do olho seco? Isso é um mito. Uma pegadinha. Esse é a pegadinha. A pessoa fala, mas eu lacrimejo tanto, como é que meu olho vai ser seco? O olho, quando ele sente que a lágrima não está conseguindo lubrificar a superfície da forma correta, ele vai ser estimulado a produzir mais lágrima. Para tentar compensar. Exatamente, mas aí é uma lágrima de baixa qualidade ou já tem algum processo inflamatório na superfície, então tem um olho seco apesar de ter muita lágrima escorrendo ali. É mito ou verdade que, olha lá, menopausa aumenta o risco de olho seco? Essa é uma grande verdade, Regina. Inclusive, assim, eu falo, os principais fatores de risco para ter olho seco são ser mulher e ter mais de 50 anos. Poxa vida. Então, por alterações hormonais, realmente isso é uma verdade, aumenta muito, é bem comum em mulheres após a menopausa. Doutor, então os hormônios afetam até a lágrima da gente? Até a lágrima, incrível. Que incrível. Incrível. É mito ou verdade que o uso de telas pode prejudicar a síndrome do olho seco? É verdade também. Isso pode prejudicar, mas não desencadear. Prejudica, entra como um fator agravante, mas em alguns casos até causa. Nós temos visto crianças, jovens e adolescentes saudáveis, isso é importante destacar, que pelo uso excessivo de telas estão desenvolvendo um olho seco, que é nesse caso aquele evaporativo, porque a gente pisca menos. Então a gente não percebe, mas quando está usando um computador, um tablet, um celular, a gente pisca menos. A gente pisca menos e isso vai gerar um olho seco. E aí faz o quê? Colírio? Lembrar de piscar, a primeira coisa. A maioria dos oftalmologistas dá essa dica. Lembrar de piscar.
Muito importante. Coloca um post-it. É piscar. Igual vai tomar água, vai piscando, tá? Exatamente. Mas vale assim piscar várias vezes ou tem que piscar? Também tem que ter uma qualidade na piscada? Vale piscar várias vezes, mas a gente fala que o ideal é a cada 20 minutos, se possível, né? Ficar 20 segundos com os olhos fechados. Eu já tive vontade de fazer isso, doutora. Exato. Nossa, parece que lava. Dá A um cada 20 conforto. minutos, 20 segundinhos de olho fechado. 20 segundos com os olhos fechados. Colocar aquele post-it se você está trabalhando na correria. Aqui que tem muito ar-condicionado. Ar-condicionado. Sinto. Não usa colírio? Olha, colírios lubrificantes são ótimos aliados, né? São a primeira, além dos fatores ambientais que a gente tenta controlar, então piscar, diminuir a exposição ao ar-condicionado, os colírios lubrificantes, eles são a primeira linha de tratamento. Eu gosto sempre de abrir uma ressalva, porque colírios são medicamentos, né? Então, eu tenho um pouco de receio de indicar o colírio sem a pessoa passar por um oftalmologista e ter certeza que aquele colírio não vai ser alguma outra coisa que vai prejudicar os olhos. Queria ouvir exatamente isso. Tem um colírio que parece esse nome, lágrima. Esse é inofensivo ou não? Nem esse? Não, se for uma lágrima artificial... Menos mal. Menos mal. A única coisa é que, assim, até os próprios colírios, eles podem causar o olho seco. Porque colírios, a maioria deles tem conservantes. E esses conservantes, eles podem desencadear essa síndrome também. E soro? Soro fisiológico dentro do olho, não. Eu falo sempre isso. Dentro do olho, só colírio. O soro fisiológico, ele pode agredir a mucosa, pode agredir a córnea, que é a primeira lente que a gente tem no olho. Além de que ele é muito fácil de ser contaminado. Então, quando você já tem um machucadinho ali no olho, usa um soro ali dentro, as chances de você desenvolver uma infecção mais grave, ela é maior. Tive o prazer de conversar com a doutora Kemi Salami. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer recebê-la. Vamos aprofundar muito esse assunto. Com certeza. Estou sempre à disposição. Obrigada. E nós para te receber. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.